Vamos olhar para a agenda de Ronaldo Caiado, que é o candidato pelo PSD. Caiado passou o dia aqui em São Paulo, se reuniu com comerciantes de um bairro também bastante conhecido aqui, o bairro do Brás. E olha, ele estava subindo o tom contra Flávio Bolsonaro, hoje subiu o tom também contra o presidente Lula, criticou o fato deles se recusarem, ambos, né, Lula e Flávio Bolsonaro, se recusarem a participar dos debates eleitorais e tratou também sobre um tema que engaja muita gente, que é impeachment dos ministros do STF. Vinícius Murad, nosso repórter, conta tudo. Ronaldo Caiado iniciou essa quinta-feira no Brás, região central de São Paulo, onde visitou comércios, cumprimentou eleitores e conversou com alguns lojistas. Durante a agenda, o candidato à presidência disse que, se for eleito, terá mão pesada contra as bets. Caiado afirmou ter ouvido de empresários relatos de funcionários endividados e com problemas relacionados ao vício em apostas. Ele defendeu um regramento duro para o setor, mas diz que eventuais mudanças ou proibições precisam ser discutidas com o Congresso Nacional. Na agenda com os comerciantes, o candidato também ouviu demandas sobre a chamada taxa das blusinhas e defendeu um tratamento igual entre o comércio brasileiro e os vendedores de e-commerce da China. Segundo ele, não faz sentido dar vantagens a quem gera empregos na China, enquanto o empresário brasileiro que gera empregos no país não recebe o mesmo tratamento. Caiado disse que, como presidente, buscaria uma política que priorizasse a geração de emprego e renda aqui no Brasil. Questionado pela imprensa, o candidato também voltou a falar sobre o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Caiado disse que quem comete crime deve ser punido, de qualquer que seja o poder da República, e afirmou que ministros que pratiquem qualquer tipo de ilegalidade devem ser responsabilizados. Ele citou ainda a prerrogativa do Senado, prevista na Constituição, para processar e impeachar ministros do STF. E vamos olhar para a agenda do Romeu Zema, candidato do Partido Novo à presidência da República, também aqui em São Paulo, fez reunião com motoboys hoje de manhã. Zema criticou a falta de política voltada para essa categoria. Vamos ouvir. Eles me falaram que nenhum deles conhece um funcionário de qualquer aplicativo. Aplicativo tem de dar cara, tem de se montar uma mesa de negociação, representantes dos motoboys e das empresas, para ver questões como essas. Na minha opinião, deveríamos exigir das empresas apresentar uma proposta de seguro de vida, de seguro saúde, caso algum deles, como eu vi ontem, num local que eu fui, se acidente e precise de um tratamento. Hoje não estão cobertos. Pedro, o Romeu Zema já disse que no primeiro dia, se ele fosse eleito, ele acabaria com as bets. Como se isso fosse capaz de acabar com o problema, né? Hoje a gente convive aí com, sei lá, dezenas de sites irregulares, clandestinos e tudo mais, né? Um problema muito maior do que isso, inclusive de saúde pública. E você vai nos trazer agora uma visão dos principais candidatos à presidência para tratar deste tema, que é um tema urgente no Brasil. Não só dos candidatos à presidência, né, Thaís? O candidato está sempre à procura de uma bandeira, de um lema, para se diferenciar dos adversários, para conseguir espaço na mídia. E essa questão das bets agora aparentemente virou o tema da vez. Primeiro, como você mencionou, o Romeu Zema apresentando uma proposta muito mais radical em relação às bets, ou seja, acabar simplesmente com os jogos de apostas no Brasil. Ele disse que faria isso logo que se assumisse a presidência da República. Agora foi a vez do Ronaldo Caiado, seguindo na mesma linha. E antes disso, aconteceu aqui em São Paulo uma entrevista com o governador Tarcísio de Freitas, que ele foi na mesma linha, uma sabatina que ele fez na Jovem Pan. Ele disse, o governador Tarcísio, na ocasião, culpou o governo Lula pelas bets, por ter tomado essa dimensão, disse que elas foram regulamentadas na gestão do ministro da Fazenda, então ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e disse ainda que as bets são as responsáveis pelo endividamento das famílias brasileiras que estão, devido a esse endividamento, com dificuldades financeiras. Então, é uma questão delicada que vai ganhando espaço nas agendas eleitorais, mas não é uma situação simples de se resolver. Porque as bets, por outro lado, uma parte delas estão regulamentadas,
mas existe um mercado clandestino de bets que movimenta milhões de reais, bilhões de reais, à revelia das fiscalizações do governo e que simplesmente acabar com as bets poderia alimentar o mercado negro, né? Claro, para lidar com contrabando, seja de qualquer coisa, né, não adianta decretar o fim do item de contrabando, tem que ter política estratégica, né, política pública pensada com estratégia para dar conta disso. Pedro, até já.